que a ponte Rio-Niterói não balança mais deste jeito? Ventania de até 55 km por hora fazia a estrutura oscilar, com picos de 60 centímetros para cima e outros 60 para baixo. Apesar de não haver risco, o fenômeno causava desconforto e muita apreensão para quem passava pela ponte. Isso não acontece mais porque em 2004 a concessionária Ponte SA implantou o projeto de atenuadores dinâmicos sincronizados, ADS, do professor da COP, Ronaldo Batista. Debaixo do piso da ponte existe uma galeria. É possível andar neste longo corredor de metal. É justamente abaixo do vão central que o ADS está instalado. O sistema é formado por essas caixas de aço, presas por molas a uma estrutura metálica. No momento que a ponte começa a balançar, devido à ação do vento, o ADS entra em operação. Produz forças de controle que irão contrabalançar as forças produzidas pela estrutura. Normalmente, a ponte tinha o trânsito interrompido, em média, 2 vezes por ano, em função do vento sudoeste que entra na Baía de Guanabara. Ventos entre 60 e 100 km por hora não afetam a ponte. Acima de 100 km por hora, apesar de não haver oscilações, a interdição pode ocorrer para se evitar outros transtornos. Veja bem, as vibrações estruturais podem causar problemas como fadiga da estrutura, transmissão de vibração para outros sistemas acoplados, ruídos, entre outros, afetando o funcionamento ou rendimento da estrutura, podendo levar ao colapso. Foi o que aconteceu com a ponte de Tacoma, em Washington, nos Estados Unidos, ok? Então vamos ver o que aconteceu com a ponte de Tacoma. Essa é a ponte de Tacoma, vocês estão vendo, né? Uma ponte estaiada. E no dia 7 de novembro de 1940, desde a madrugada, começou a ter rajadas de ventos de 70 km por hora. E ela não tinha inércia programada para esse vento. Então o que aconteceu? Ela começou a oscilar, tá? De forma diferencial, ou seja, gerando torção. Então começou a ter fadiga nessa ponta, ela começou a oscilar e não parava. Quando chegou por volta das 11 horas e 10 minutos da manhã, ela chegou ao colapso. Então você veja que foi uma ponte que ela tinha tudo tranquilo, ela era segura, mas não estava projetada para quê? Para ventos de 70 km por hora. Ela estava projetado para os ventos normais, tá? Agora, já na ponte Rio-Niterói, existem os ventos sudoeste que fazem a ponte oscilar, chegando ao pico máximo de 1,20 m, ou seja, ela oscilava 60 centímetros para baixo e 60 centímetros para cima, ou seja, para cima e para baixo, desculpe. Geralmente isso ocorria 2 vezes por ano, provocando o fechamento da ponte ao tráfego. Algumas vezes a interdição era feita tarde demais, provocando pânico aos motoristas, tá? Então veja, então como é a ponte Rio-Niterói? Você tem aqui a ponte e tinha os ventos que ele provocava o quê? Turbilhão de ventos. Então você tinha o vento de 55 km por hora e ele começava a fazer a ponte oscilar, que ela oscilava 60 centímetros para cima, 60 centímetros para baixo, tá? Então, como eu falei, então quando a ponte demorava a ser fechada, causava pânico aos motoristas, tá?